Olá, meus amigos e irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre sua vida. Nós, nesse momento, vamos responder a uma pergunta que diz: Jesus é Deus ou gente? Tá? Então, enquanto você vai refletindo sobre essa pergunta, eu quero orar por você e com você. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro confiado na tua graça e pedindo que o teu Espírito Santo venha trazer luz, venha abrir entendimentos e compreensão sobre a pessoa de Jesus Cristo. Eu oro confiado nesta dádiva para sempre. Amém. Muito bem, nós estamos aqui nesse momento para responder essa pergunta. Então, diante disso, nós estamos vivendo um período muito propício. Uma época em que as pessoas convencionaram que no dia 25 de dezembro celebram-se o dia do nascimento de Jesus Cristo. É bem verdade que, biblicamente, e quando nós analisamos a história, todo o contexto bíblico, nós não podemos afirmar que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Mas nós sabemos que essa é uma data que está convencionada na cabeça das pessoas, está no coração das pessoas. Então nós queremos aproveitar esse momento, não para poder fazer uma crítica, mas para levar uma reflexão. Primeira coisa, o que nós temos observado nos dias de hoje, todas as pessoas, elas dizem, quando você olha no calendário, no nosso calendário, ele diz que 25 é dia de Natal, é dia do nascimento de Cristo. Mas o que nós vemos as pessoas sendo incentivadas, principalmente as crianças sendo incentivadas? Elas são incentivadas a fazerem pedidos, não a Jesus Cristo, mas a um ser chamado Papai Noel, que nós não sabemos quem é. Tá? Um ser imaginário, uma lenda. Então as pessoas, elas são conduzidas para uma lenda. Então, se de fato o 25 de Natal fosse para celebrar o nascimento de Jesus Cristo, as pessoas deveriam dirigir seus pedidos a quem? A Jesus Cristo, não é verdade? Então nós temos observado isso, muitas pessoas pedindo presentes, escrevendo cartinhas, ou incentivando, contando mentiras, falando uma série de coisas, enganando nossas crianças. Infelizmente, é isso que temos feito. E muitas pessoas acham que isso é normal e que nós não deveríamos tirar esse pensamento da mente, dos corações das nossas crianças, porque estaria frustrando a elas. Quando, na verdade, nós observamos que as pessoas, elas precisam saber e conhecer de fato quem é Jesus Cristo. Por quê? Jesus, ele não está ligado nem relacionado a presentes, a coisas materiais, a realização de sonhos particulares. Jesus está relacionado com outros propósitos maiores, de necessidades reais do ser humano, de necessidades verdadeiras da alma do ser humano, e não da nossa ganância, ou das nossas ilusões, ou dos nossos desejos, das nossas vaidades pessoais. Então Jesus, ele tem um compromisso com o nosso existir, com a nossa existência. Então é isso que é importante. Então é importante refletir sobre isso. Segunda coisa que é importante nós pensarmos, porque quanto a essa pergunta, Jesus é Deus ou gente? Sempre houve dúvidas em relação a isso, tá? Nós encontramos lá no Evangelho de João, na primeira carta de João, melhor dizendo, 1 e versículo 1, dizendo o seguinte, que ele, desde o princípio, eles tinham ouvido Jesus, eles tinham visto Jesus com os próprios olhos deles, eles tinham contemplado a Jesus e os tinham apalpado com as suas próprias mãos. E ele fala exatamente isso. E por que João está escrevendo esse trecho e fazendo esta afirmação? Primeiro, porque naquele período havia infiltrado um grupo de pessoas no cristianismo que dizia que Jesus era apenas uma miragem. Jesus não existia de verdade. Jesus, ou seja, um ser perfeito, não cabia dentro de um corpo do ser humano, porque eles entendiam a matéria como coisa má. Era essa a visão que eles tinham. E quando, na verdade, a matéria não é má. A matéria apenas é matéria. Então, por si só, ela não é má. Então, o que nós observamos aqui, nesse trecho, ele dizendo que Jesus habitou entre nós como gente. Então, o que nós observamos é que Jesus, antes dele manifestar-se como gente, ele teve que fazer essa intervenção
na humanidade com o seguinte propósito. Primeiro, nós vamos saber, lá em João 1, versículo 1 e 2, diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então nós aprendemos em primeiro lugar que Jesus, embora ele tenha tornado-se plenamente gente, ele antes de tudo, ele era Deus. A Bíblia ensina que Jesus Cristo é eterno, ele sempre existiu. A Bíblia fala na eternidade, que na eternidade Jesus sempre existia em perfeita comunhão com o Pai. Jesus não foi criado como alguns ensinam. Jesus não é um pouco menor do que Deus. Jesus é Deus, é isso que a Bíblia diz. O Evangelho de João, ele fala sobre a identidade de Jesus, diz que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E Jesus existia na mais estreita comunhão com o Pai, ele era Deus. Aquele que tornou carne é completamente divino. E qual é a capacidade de Jesus Cristo? O que nós aprendemos sobre a capacidade dele? A Bíblia diz que ele é o Criador de todas as coisas. Veja o que João 3, 1 e versículo 3 diz assim: todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Então ele é o Criador de todas as coisas, ele é o doador da vida. Lá em João 1,14 diz isso para nós. Ele diz assim: vimos a sua glória, a palavra se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então tem uma outra versão que diz que a palavra era a fonte da vida. Então Jesus Cristo é a fonte da vida. Então, e agora a pergunta que se faz é essa: se Jesus é Deus e ele se manifestou aos homens, qual o objetivo pelo qual ele teve que se manifestar aos homens? Diz que nele estava a vida e que ele era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. Diz que ele veio para iluminar a todos os homens, ele veio trazer iluminação superior àquela que havia antes da sua vinda. Havia uma iluminação, as pessoas sabiam de Deus, mas Jesus Cristo veio trazer luz completa, iluminação completa, resplandecer nas trevas para que as pessoas pudessem entender de fato quem ele era. E como é que se deu essa manifestação de Jesus? A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Então esse trecho das Escrituras nos ensina que aquele que criou o mundo, aquele que existia antes do mundo, veio participar da história do mundo. No início desse versículo, nós temos se fez carne. Ou seja, nós aprendemos com esse texto que Jesus tornou-se uma pessoa histórica e real. Mas também o texto traz para a gente uma informação importante, que Jesus, ou seja, ele não deixa margem, melhor dizendo, para nós interpretarmos de forma diferente. Jesus não deixou de ser o que ele era antes. Ele não deixou de ser Deus. Então Jesus ele entrou no mundo como um bebê, cresceu como uma criança judia normal, durante sua vida sentiu o que nós sentimos, chorou como choramos, sentiu medo, teve sede, fome, cansou. Jesus viveu como um de nós no meio das multidões, ocupado e sendo assediado. Mas a pergunta é essa: bom, Jesus veio, tá bom, eu creio, mas por que ele veio? Não é verdade? Então, a Bíblia ela traça para a gente objetivos bem definidos, a razão pela qual Jesus teve que vir aqui à Terra. O primeiro objetivo foi salvar. A palavra de Deus diz que veio para os que eram seus e os seus não receberam. Mas a todos, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, ele veio para que a salvação se tornasse possível. O apóstolo Paulo afirma, confirma esse objetivo da vinda de Jesus. Ele diz o seguinte: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo 1 e versículo 15. Segunda coisa, pergunta que faz: salvar do quê, né? Então Jesus veio nos salvar do domínio do pecado. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12 a 19, nós lemos assim:
Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Porque antes da lei já estava o pecado do mundo, mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança do pecado de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Aí ele fala, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou com muitos. Também não é assim o dom como a ofensa, que veio por um só que pecou, porque o juízo veio, na verdade, de uma só ofensa para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só, que é Jesus Cristo. Portanto, como assim por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Porque, assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, assim pela obediência de muitos, pela obediência de um, muitos serão constituídos justos. Romanos 5, versículo 19. Então nós observamos que Jesus Cristo veio para nos livrar do domínio e da condenação do pecado, para nos justificar diante de Deus, nos tornar justos, embora sejamos pecadores. Em outras palavras, nos absolver dos nossos pecados. Quando nós cremos em Jesus Cristo, nós somos absolvidos dos nossos pecados. Nossa condenação é retirada e nós somos adotados como filhos de Deus, nós somos justificados, nós somos declarados justos, embora pecadores. Muito bem, mas como é que eu aplico todo esse ensinamento sobre o fato de Jesus ser Deus homem? Quando eu olho para o Deus homem, Jesus Cristo, eu aprendo que ele veio apresentar virtudes que devem ser buscadas. Ele ensina, através de Jesus Cristo, quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós aprendemos a pensar no outro, nós aprendemos a ter amigos, nós aprendemos a sensibilizar com a dor alheia, nós aprendemos a valorizar o serviço humilde e também a amar o próximo. Quando eu olho para o homem, para o Deus homem, Jesus Cristo, aprendo que ele veio apresentar atitudes que devem ser buscadas. Enquanto Jesus viveu entre nós, ele não cometeu pecado. Nós lemos lá em 1 Pedro 2, versículo 22 e 23. Ele viveu fazendo a vontade do Pai. Ele entregou a sua vida em nosso lugar. Então, quando eu olho para o Deus homem, Jesus Cristo, eu aprendo que ele veio apresentar ensinos que devem ser praticados por mim. Ele ensinou a perdoar, a amar e a orar pelos inimigos. E eu devo repetir essas práticas. Diante disso que nós aprendemos aqui, fica um desafio para cada um de nós. Primeira pergunta que eu faço: você entendeu o porquê Jesus veio viver entre nós? Você entendeu por que ele é o Deus homem? Você confia na obra que ele realizou para você? Veja só, você está sendo desafiado nesse momento a render-se totalmente a Cristo Jesus, a entregar sua vida a Ele. A palavra de Deus diz assim: portanto, visto que os filhos compartilham da carne e sangue, Jesus também participou dessa condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que ao longo de toda a vida estivessem escravizados com medo da morte. Considerando, portanto, tudo o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer todos aqueles que, semelhante a ele, estão sendo atacados pela tentação.
Hebreus 2, versículo 14, 15 e 18. Você quer se livrar da escravidão do pecado? Você quer se livrar dessa escravidão que te faz você ter medo da morte? Você quer livrar da escravidão que o diabo colocou sobre você? Fica aqui o desafio, o apelo para você. Entregue sua vida a Jesus Cristo. Deixe Ele reinar e governar sobre você. E fazendo isso, você será uma pessoa completamente livre. Sabe por quê? Jesus Cristo disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Vamos orar a Deus nesse momento. Convido você a fazer a seguinte oração comigo. Se você tomou essa decisão, tá bem? Se você está rendendo a Cristo, a oração que nós devemos fazer é esta: Senhor Jesus Cristo, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus. Tu és o Deus homem, o Deus que existiu desde a eternidade, mas que decidiu tornar-se plenamente homem para me salvar e me redimir dos meus pecados. Eu creio plenamente, Senhor Jesus, que o Senhor morreu por causa dos meus pecados, que o Senhor viveu para me salvar, que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia e que o Senhor está vivo para sempre. Por isso eu entrego minha vida a Ti e passo a partir desse momento a confiar plenamente no Senhor. Toma a minha vida, toma a direção dos meus passos e me ajude, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus, por sua graça, o abençoe grandemente. Continue confiando em Jesus, continue cada vez mais estudando a palavra de Deus e aprendendo mais sobre Jesus. Pois desta forma você irá crescer, você irá se fortalecer, você irá ter condições de viver para a glória de Deus. Amém? Que Deus, por sua graça, o abençoe grandemente. Continue conosco e assim que tiver a oportunidade, aí nas nossas redes sociais, fica o nosso endereço e fica o convite para você participar de um culto conosco. Que Deus te abençoe. Tenha uma vida feliz. Amém.